Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pois é, nós estamos aqui agora, nesse momento, são 8h15, e aí no Brasil são 2h15, né? São 6 horas de diferença daqui de Israel para ir para vocês. Nós estamos falando diretamente de Cesareia. Aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, ficou 2 anos preso, aguardando a viagem para Roma, onde ele viria ser julgado e morto. Mas é interessante a gente observar o seguinte: todo o sofrimento que o apóstolo Paulo passou, que nós temos assistido a série Paulo, o apóstolo, na série nós vemos que o sofrimento dele, a dor dele e dos seus irmãos, era tudo por uma causa, a causa da fé. A fé viva, a fé inteligente, a fé que pesa, que pensa, que raciocina. E uma das coisas que mais agride a fé inteligente, sabe o que é? É a religião. A religião, a pessoa usa a fé com emoção, com o coração. E é isso que o diabo tem feito em todo o mundo. As pessoas recebem a palavra de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. E por que ele se identifica e ele fala através da palavra? Para que nós venhamos raciocinar, pesar, avaliar e decidir se nós aceitamos a palavra dele como regra de vida para a nossa vida ou se não aceitamos. Porque Deus, quando criou o homem, deu-lhe o direito, o privilégio de decidir a sua própria vontade. Então, o que o diabo fez? Ele usou a religião, quer dizer, ele instituiu a religião para que as pessoas, através da religião, viessem adorar a Deus. Mas isso não é possível, porque quando a religião funciona, não funciona a mente, o intelecto, a razão. Quando funciona a razão, quer dizer a palavra, quando a gente pensa a palavra de Deus, quando a gente raciocina na palavra de Deus, e eu vou dar um exemplo já. Então, o coração fica desprezado. A alma, o coração, os sentimentos ficam desprezados. Ora, veja só, um exemplo disso. Jesus disse assim: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ótimo. Eu penso nisso. Você pensa, bom, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que eu possa andar neste caminho, eu tenho que decidir. Eu tenho que usar a minha inteligência, a minha razão, não o meu coração. Então, quer dizer que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então eu decido usar a minha razão, a minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio para decidir seguir este caminho, porque este caminho ele pode ser para um lado, para a esquerda ou para a direita. Depende de como você vê esse caminho.
Se você vê que esse caminho é a verdade, que depende da verdade para você continuar andando nele, e é a vida, quer dizer, o caminho nos leva a andar na verdade e viver uma vida diferenciada que nós vivíamos. Então, tudo isso se processa na mente, no raciocínio, quando a gente pensa. Ora, se a gente não pensa assim, se a gente quer andar de acordo com o nosso coração, o nosso sentimento, então, poxa, tudo bem, o caminho é esse, eu vou andar nesse caminho, mas eu vou ter que mentir. Eu vou ter que mentir para ganhar dinheiro, eu vou ter que mentir para ter o meu trabalho, eu vou ter que mentir para ganhar uma pessoa, por exemplo, arranjar uma mulher, arranjar um homem, arranjar isso, arranjar aquilo. Eu vou ter que mentir. Então eu tenho que decidir. Se eu escolho a mentira, eu vou escolher de acordo com o meu coração. Eu vou escolher de acordo com a minha carne. Mas se eu escolher de acordo com a minha razão, bom, Jesus é o caminho. Eu escolhi seguir o caminho, Jesus. Ele é a verdade, então eu tenho que andar na verdade. Não interessa se eu vou agradar ou não o meu coração. Não interessa se eu vou perder oportunidades, deixar de mentir para falar a verdade e perder oportunidade. Eu vou continuar na verdade. Porque aquele que é o caminho, a verdade e a vida, garante a vida para mim. Garante, se eu sigo o caminho, se eu ando na verdade, eu vou ter vida. Eu vou colher o resultado dessa atitude, dessa decisão que eu tomo aqui na cabeça. Agora, é claro, se eu quiser seguir a proposta do coração, que é a facilidade, você sabe, o coração quer facilidade, que é o caminho mais curto, mais fácil. E todo mundo quer assim. Não quer saber de caminho difícil, não quer sacrificar as suas mentiras para andar na verdade. Aí fica difícil ela encontrar a vida que Jesus promete. Então, a religião é isso. A religião, às vezes a pessoa pratica uma religião, qualquer que seja a religião, ela acha que, bom, eu estou praticando a religião, eu estou no caminho, só que não está seguindo a verdade. Ela sabe que não está seguindo a verdade. Por quê? Porque ela não quer sacrificar pela verdade. Ela quer as facilidades. Então, ela dá um jeitinho. É o jeitinho brasileiro. E aí, esse jeitinho desvia a pessoa, o caminho da pessoa, desvia o pensamento da pessoa. E é óbvio que a vida lá no fim não vai existir. Ela vai sofrer. Ela vai viver no pecado. E, consequentemente, vai colher, mesmo estando dentro da igreja, mesmo praticando a religião. Veja que a religião é uma maldição. Por isso, Paulo esteve aqui na prisão. Toda a razão. O porquê que Paulo foi sacrificado, ele teve que pagar o preço, foi por causa da verdade. Ele falava a verdade para quem? Para os religiosos. Mas os religiosos não queriam a verdade. Os religiosos queriam continuar tirando proveito das mentiras deles. E então houve aquele conflito. E quem anda na verdade sabe que vai ter que enfrentar a mentira, vai ter que passar por cima da mentira. E para passar por cima da mentira, obviamente vai sofrer. Mas, no final, quem anda na verdade vai chegar à vida eterna que Jesus promete. Aquela vida que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância, essa vida abundante, jamais vai ser conquistada aqui na terra. Jamais ela vai alcançar aqui na terra. Porque aqui na terra,
quem manda é o inferno. Aqui na terra quem manda é o diabo. Por isso que o mundo sofre, por isso que o mundo está em guerra. Por isso que as famílias se destroem, porque quem manda nesse mundo é o diabo. É claro que Deus não deu o mundo para o diabo. Quem deu o mundo para o diabo? Foi Adão. Quando tinha o domínio de todo o mundo, Deus lhe deu o domínio de todas as coisas, mas ele, por conta de obedecer à mentira, desobedecer à verdade, então ele transferiu a sua autoridade, o seu domínio, para as mãos do diabo. Por isso que João diz lá que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que diz a Bíblia. Ou você ama a verdade, segue a verdade e vai ter vida eterna, abundante, ou você ama as facilidades e começa na mentira. Mesmo estando na igreja, muitas pessoas vivem uma vida infernal. Por quê? Porque elas pensam assim: eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Faz algumas coisas, mas não anda na verdade. Ela segue a liderança, ela segue o pastor, o bispo, ela segue o rabino, ela segue o padre, o papa, ela segue o homem. E o homem não é a verdade. A verdade está com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, minha amiga, não pense assim: eu estou na igreja, mesmo na Igreja Universal do Reino de Deus, eu estou na igreja, então eu estou salvo. Não. Você pode estar dentro da igreja e perdida, como os judeus estavam perdidos dentro da religião judaica, com todo o conhecimento da lei. A mesma coisa acontece dentro das igrejas. Muitas pessoas estão perdidas, é como Jesus fala da parábola da dracma perdida. Dracma perdida onde? Dentro de casa. Por quê? Porque ao invés de seguir a verdade, o caminho, a verdade e a vida, estavam seguindo o quê? A religião. Então a religião é a própria maldição entranhada no coração da humanidade. E para que a pessoa possa ser livre aqui na mente, ela tem que fechar a porta do coração, ela tem que virar as costas para os seus sentimentos, ela tem que seguir a palavra, praticar a palavra de Deus. Não é a palavra do Bispo Macedo, não é a minha palavra, não. Você tem que conferir se a minha palavra está de acordo com a palavra de Deus. Se a minha palavra não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu sou um enganador. Eu sou um enganado ou enganador. Das duas, uma. A verdade é essa. Você tem que seguir a palavra de Deus, porque Deus é palavra. Deus é palavra. E quem usa a fé inteligente, usa a sua fé pautada na palavra de Deus. Aquilo que está escrito. Está aqui escrito. O que está escrito, então, é isso que eu vou obedecer. É esse o caminho que eu vou andar. É essa verdade que liberta. É essa verdade que me conduz à vida eterna. Amanhã nós vamos falar mais a respeito desse assunto, porque muitas pessoas, infelizmente, seguem a igreja, a religião, mas não seguem a palavra de Deus. E por isso estão perdidas dentro de casa. Talvez você seja uma dessas pessoas, eu não sei. Mas eu quero que você saiba que para você andar no caminho que é Jesus, seguir a verdade que é Jesus, e alcançar a vida abundante e eterna que é Jesus, você tem que usar sua cabeça, sua inteligência. Isso contradiz, obviamente, a liderança, as lideranças religiosas. Mas nós estamos aqui a falar a verdade. Quem quiser, amém, quem não quiser.
quiser, paciência, mas fica à disposição da sua cabeça, da sua inteligência, da sua capacidade de raciocínio, decidir o que você quer. Você quer o quê? A verdade? Você quer a verdade mesmo? Então você tem que seguir o caminho, andar por Jesus, começar com Jesus, que é o caminho, andar no caminho, na verdade, e você vai finalmente encontrar com Ele. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos falando diretamente da prisão de Paulo. Paulo não matou, não roubou, não adulterou, não fez nada de errado. Ele foi condenado por causa da verdade, por seguir a verdade. Mas se ele fosse um enganador, ele dava um jeitinho, ultrapassava de um lado de outro para seguir a mentira, porque é mais fácil. Poderia salvar o corpo dele, mas não a alma. Mas ele conseguia o caminho, a verdade e a vida. Hoje ele curte a vida abundante que Jesus prometeu. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.